Olá, sejam todos vocês bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar um tema que é muito empolgante, muito interessante, que é a respeito da Trindade. A Trindade, queridos, ela é revelada na Palavra do Senhor, embora não haja a palavra Trindade diretamente. Então, algumas pessoas dizem: mas se não tem a palavra Trindade na Bíblia, não quer dizer então que ela não existe ou que é uma falsa doutrina. Porém, a palavra Bíblia também não está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia não existe, ela é falsa. Então, nós temos várias outras palavras que foram dadas ao longo dos séculos, ao longo da história. Foi se entendendo alguns assuntos e acabou sendo dado alguns nomes, algumas expressões foram usadas, mas você não encontra elas diretamente ali escrita na Bíblia do jeito que está. Nós vemos que o Deus da Bíblia se revela como a Santíssima Trindade. As Sagradas Escrituras apresentam três pessoas divinas e eu fiz aqui o exemplo do triângulo para que fique melhor compreendido. É um triângulo equilátero que tem três lados iguais, ele tem os três ângulos internos iguais. E eu fiz aqui uma figura geométrica para expressar como um exemplo que você, num triângulo, é uma figura só, mas você tem três lados. Cada lado é distinto entre si. E nós temos, então eu fiz essa comparação como sendo o Pai essa faixa azul, o Filho como sendo essa faixa vermelha e o Espírito Santo como sendo essa lateral amarela. Então, nós temos aqui uma figura só geométrica, mas tem três lados. Se você perguntar para mim qual dos três lados é o triângulo, eu posso dizer para vocês que os três lados são o triângulo, mas precisa dos três lados para se formar, para ser a figura completa. Assim é Deus. Deus é triuno. Nós vemos aqui que a palavra Trindade, ela se refere, eu separei embaixo, a triunidade. Então, a junção da palavra triunidade deu a palavra Trindade. A palavra tri vem de três e unidade vem de um. Então, dessa forma, é três em um. É bem isso que quer dizer. Três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só. É óbvio que isso vai além do nosso entendimento comum nas Sagradas Escrituras, mesmo analisando ali, nós precisamos de uma revelação de Deus para entendermos esse princípio. Esse princípio de como Deus age, como Deus é, quem é Deus de fato. Há três pessoas em Deus. Então vamos supor que Deus fosse esse triângulo. Há três pessoas distintas aqui dentro desse triângulo, dentro de Deus. Tá? Há uma harmonia perfeita. Eles nunca se desentenderam, eles nunca brigaram entre si. Eles são completamente unidos. É por isso que fala sobre a palavra unidade. E nós vemos que cada um deles tem ali o seu lado de atuação, de ministério. Nesse triângulo, vocês podem ver que nenhum lado é maior do que o outro. Nenhum lado é maior do que o outro. Os três lados são essenciais. Por quê? Porque se o Filho é Deus, então ele compartilha dos mesmos poderes do Pai Celestial e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus, ele compartilha também da mesma essência, porque Deus é um só. Então não tem como um dos três ser maior do que um ou outro, porque os três compartilham das mesmas coisas. São três pessoas distintas que compartilham das mesmas coisas. O Pai às vezes aparece como sendo o Criador, mas nós vemos o Filho também sendo participante dessa criação, assim como também o Espírito Santo também. Nós vemos que o Filho é chamado de Redentor, mas nós vemos que o Pai participa desse ministério também da redenção e também o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo é quem santifica,
é a igreja, os filhos de Deus, mas no entanto nós vemos que o Pai é participante na santificação e o Filho também é participante na santificação. Pode parecer um desafio à nossa compreensão, o estudo da Trindade, mas ele é ensinado ao longo das Escrituras. Então, ao longo da história da igreja também, houve duas formas de concepção errada. Uma delas é o triteísmo, que se dizia que na realidade não são três pessoas em uma, mas se dizia que eram três pessoas individuais, ou seja, eram três deuses. Na realidade não existe três deuses, só existe um único Deus. E eu quero exemplificar aqui como se Deus fosse esse triângulo, tá? É um só triângulo. Ele tem três lados, cada lado é uma pessoa, mas para formar a figura de Deus precisa dos três. É isso, tá? Então cada um é Deus, mas faz parte de um único Deus. E o triteísmo ao longo da história, algumas ocasiões que isso aconteceu, foi um entendimento errado e as pessoas acabaram tendo um entendimento errado, então, de que são três deuses, quando a Bíblia diz que há um só Deus. Nós vemos aqui que um outro pensamento contrário a esse do triteísmo é o sabelianismo, ali propagado pelo bispo Sabélio, que dizia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realidade são a mesma pessoa, apenas aparecem com nomes diferentes em ocasiões diferentes, mas é a mesma pessoa. Então o Pai seria o Filho, que seria o Espírito Santo, e o Espírito Santo seria o Pai também. Então é um só Deus, e às vezes ele fala assim, podem me chamar de Pai, agora eu sou o Filho, agora eu me expresso como sendo o Espírito Santo. É como se fosse isso. Então, é um erro também o sabelianismo, porque ele acaba fazendo não como um triângulo, mas como se fosse um círculo, uma figura única, tá? Uma figura única, e aí acaba não sendo entendido bem todo o propósito. Porque quando a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se subentende que esse Deus é o Pai, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se o Pai enviou o Filho, se nós formos entender dentro dessa doutrina do sabelianismo, o Pai se auto-enviou aqui a essa terra. Uma outra coisa interessante é a palavra, é o nome Elohim. Elohim é um nome hebraico que tudo que termina aqui com IM no final, é plural no hebraico. Então, o Elohim seria o equivalente a deuses. E aí, você vê lá que a Bíblia está dizendo ali logo no princípio, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Elohim criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. E quando ele foi falar, ele disse, façamos o homem. Está bem claro que está no plural. Havia mais de uma pessoa fazendo o homem. Havia um projeto, quando a Bíblia diz façamos o homem, porque o projeto do homem estava pronto. Então, Deus dizendo para si mesmo, entre as pessoas da Trindade, agora vamos fazer o homem, então, que nós planejamos? É como se fosse isso, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então isso é um dos pontos que nós vemos aí que deixa mais claro ainda, ali já no livro de Gênesis. Só que todo judeu sabe que, embora o nome Elohim dê a entender que é um plural e seja deuses, mas todo judeu conhecedor ali do Antigo Testamento sabe que não existe vários deuses, porém um só Deus. O que esse nome Elohim quer dizer é que existe uma pluralidade de pessoas dentro da figura de Deus. E isso que é bom ficar bem claro. Nós não podemos separar
cada um deles, dizendo que cada um deles é independente. O pai ficou de mal com o filho e foi viver em outro lugar. Não, isso não acontece. Os três estão sempre unidos em unidade, em propósito e também em ministério. O povo de Israel chegava a tremer quando ouvia a leitura da lei, que dizia assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse texto aí de Deuteronômio 6:4 deixa bem claro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus então. Mas Paulo, que era um judeu, que era um homem temente a Deus, ele diz assim em Atos capítulo 20, versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, olha, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está dizendo que quem levanta essa liderança dentro da igreja é o Espírito Santo, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, essa igreja aqui ele coloca como sendo de forma genérica o Pai, a qual ele, agora está se referindo a Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Então nós vemos aqui que ele está falando: o Espírito Santo levanta líderes para a igreja de Deus, que ele, o Filho, comprou com o seu próprio sangue. Nós vemos aqui, e quem escreveu isso? O apóstolo Paulo, ou melhor, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele faz a menção das três pessoas da Trindade, porém ele não quis nem explicar, ele não tentou explicar isso. Mas aqui mostra-nos um Deus triuno. Biblicamente, nós podemos notar que há uma distinção entre a figura do Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Cada um deles tem o seu jeito de ser, cada um deles tem o seu ministério, embora eles cooperem perfeitamente um com o outro em questão do ministério. Nós vemos aqui também que a palavra do Senhor está deixando bem claro, em 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse texto aqui, escrito por Paulo, ele diz aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós vemos aqui também que Jesus deixa isso mais claro aqui na fórmula batismal. Ele diz, então: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele dá uma ordem para que seja batizado no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, como alguns dizem, uma força, um poder de Deus apenas, mas não uma pessoa, ele não seria tido como um nome. Então, no nome do Espírito Santo. É no nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus deu para que fosse assim feito no batismo. Isso deixa bem claro. O Espírito Santo realmente é uma pessoa, como o Filho de Deus deixou isso muito bem claro, vindo aqui à Terra e morrendo pelos nossos pecados, assim como o Pai Celestial, que foi tão testemunhado por Jesus Cristo, que testemunhava o Pai Celestial o tempo inteiro, dizendo que ele veio do Pai, ele obedecia o Pai, a missão que ele tinha não era dele, era do Pai. Ele deixa muito claro também. Mas nós vemos um outro texto aqui de 2 Coríntios 13, versículo 13, na bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Então nós vemos aqui que fica muito claro aqui a triunidade na bênção apostólica também, assim como na fórmula batismal também fica muito claro aqui para a gente. Na realidade, se você disser assim, quem é o Criador? Os três são o Criador. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vemos ali que Deus criou e o Espírito Santo pairava. Esse termo pairar, ele soa como chocar, como se fosse um pássaro chocando seus ovos. A terra ali como sendo o globo terrestre sendo chocado pelo poder do Espírito Santo, trazendo calor a um planeta cuja terra estava totalmente submersa nas águas. É isso que deixa bem claro ali. Deus depois vai criando cada coisa, fazendo e trazendo então o continente ali para ser habitado. Queridos, nós vemos aqui que cada um deles é participante de toda essa criação. E cada um deles pode ser chamado de Jeová ao longo da palavra, ao longo do Antigo Testamento. O Pai, ele é tido como Jeová em muitas ocasiões. O Filho, possivelmente ele que estava ali na sarça ardente e ele que disse que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e disse também ali que o seu nome era Eu Sou, o que sou, que quer dizer que da onde vem o termo Jeová. Assim como o Espírito Santo também é tido como Jeová, o Criador, o Poderoso, aquele que age. Os três são onipotentes, os três são onipresentes, os três são oniscientes. Então eles são todo-poderosos. Cada um deles é em si vivo e sempre foi vivo. Eles são a essência da vida. A essência da vida. Deus nunca foi criado. E não me perguntem como que pode ser isso. Eu não sei explicar isso. Mas Ele é eterno. Ele é eterno no passado, no presente e no futuro. Ele sempre existiu. E eu não entendo como que é esse sempre. Mas é o que a Bíblia nos diz. Aí ela chama isso de eternidade. E tudo isso que nós vimos aqui, o Pai, em um ponto da eternidade, nós não sabemos como foi isso exatamente, mas o Pai, na triunidade, eles fazem uma reunião na eternidade, eu pelo menos entendo dessa forma, e eles estabelecem quem ia fazer o que em relação à criação do homem, porque esse façamos o homem havia sido um plano, um planejamento da Trindade. Então eles vão colocar agora em execução. Então fica estabelecido entre eles que aquele que ia ficar no céu, que ia ficar na sede do céu, que ia ficar assentado no trono, ou o trono, ainda que seja um termo simbólico, mas que ele ia ficar lá, um lugar entronizado realmente. Esse seria o Pai. Ele enviaria o Filho, e o Filho viria então como missionário, como realmente aquele que teria uma missão de resgatar o homem, e ele era totalmente submisso ao Pai. Então o Pai fica no quartel-general, dando todo o respaldo para o Filho, dando ali tudo aquilo que ele precisava, protegendo ele, inclusive quando era criança, quando era nenê, dando toda a proteção. E agora, como que o Pai age aqui embaixo na vida do Filho? Ele age através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo e que Jesus então falava pelo Espírito Santo. Ele deixava bem claro isso, que ele era o Consolador, Jesus o Filho é o Consolador, e que o Espírito Santo é o outro Consolador que ele enviaria. Ele enviaria depois, posteriormente, para que estivesse conosco. Então, Jesus diz assim, que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Então, ele ia se encontrar com o Pai, enviaria o Espírito Santo. Eles têm um trabalho fascinante, porque hoje o Espírito Santo age na igreja. E quando nós falamos hoje que Jesus está ali na igreja, sim, ele está através do Espírito Santo. Ele está através do Espírito Santo. Eles compartilham do mesmo princípio espiritual.
E o Pai também está, porque ali em João 14, versículo 23, está escrito assim: aquele que me ama, Jesus falando, aquele que me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Então Jesus diz que quem guarda a palavra de Jesus, o Pai ama essa pessoa, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23, então diz que Jesus e o Pai vão vir para a pessoa que guarda a palavra de Deus e vão habitar nela. Então o Pai e o Filho habitam numa pessoa, claramente explicado pelo apóstolo Paulo, que quem faz isso, na essência, é o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus habita em nós e ele traz junto de si a essência do Pai e do Filho, de tal forma que nós temos em nós a presença do Espírito Santo, mas podemos falar também, biblicamente falando, que o Pai também habita em mim e que também Jesus habita em mim, porque é isso que Jesus diz lá em João 14, versículo 23. Então é estabelecido lá na eternidade, nós vemos isso bem claro, ali no livro de Filipenses, no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento foi ali na eternidade, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou tomando a forma de servo. E achado na forma humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, aqui na eternidade, ele entendeu que era necessário para criar o homem, que ele deveria morrer. Então, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E ele foi morto nos planos, nos propósitos. Então, já estava claro que ele seria morto pelos nossos pecados. Então já estava claro nos planos, na eternidade, antes do homem ser feito, que o Pai enviaria Jesus e daria todo o respaldo logístico para ele, de poder, de glória e tudo aquilo que ele ia precisar, realmente ia dar o poder para ele através do Espírito Santo. E Jesus faz os milagres que faz, movido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E tudo isso já estava aqui prefigurado na eternidade, de tal forma que foi tudo cuidadosamente planejado. E depois já estava na eternidade que o Filho morreria, ressuscitaria, subiria ao céu e que o Espírito Santo continuaria o trabalho de Jesus aqui na terra. Ele daria continuidade no trabalho que Jesus começou, porque Jesus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele continuaria o seu ministério, ele tomaria ali nas suas mãos daquilo que era de Jesus e daria continuidade naquilo. E foi o que realmente o Espírito Santo fez. A igreja do Senhor Jesus, queridos, ela foi originada na cruz do Calvário, mas o seu nascimento foi ali no Pentecostes. Então, uma criança também, quando ela é concebida, ela passa 9 meses de gestação e o seu nascimento é o momento que ela recebe a luz. Então, nós vemos ali que a igreja, ela nasce oficialmente no Pentecostes. Ela nasce de forma oficial no Pentecostes, com o agir e o encher do Espírito Santo na igreja. E é dessa forma que a igreja do Senhor Jesus deve ser e agir. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e espero ter sido útil de alguma forma na vida dos irmãos. Amém? Deus os abençoe.